Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como contemplar uma cota de consórcio de imóvel a cada 9 meses. E isso quem está falando não sou eu, tá? É o ChatGPT, a gente está falando em estatística, em números, puro e simples. E se você quer entender melhor, acompanhe até o final. Se possível, curta e se inscreva no canal, pessoal. Qual é a estratégia que eu defini para um cliente e trabalhando com os números a nosso favor, né? Foi a seguinte, um cliente chegou para mim e falou, Diego, eu tenho interesse em comprar uma cota de consórcio de aproximadamente 1 milhão, sem pressa nenhuma, eu quero contemplar isso para daqui 10, 12 anos, então, que é o meu objetivo com essas cotas de consórcio, só que eu quero que você traça uma estratégia interessante para mim. Então eu falei, perfeito. Então, ao invés da gente ingressar em uma cota de consórcio de 1 milhão, eu orientei o cliente da gente entrar em 10 cotas de 100 mil reais, e a gente vai colocar as 10 cotas de 100 mil reais no mesmo grupo. Aí você fala, nossa, Diego, mas por qual razão isso? Para a gente trabalhar com a estatística a nosso favor. Aí você fala, por quê? Porque quando você entra em um consórcio, existem 3 possibilidades de contemplação. A primeira é o lance livre, então aquelas pessoas que têm um dinheiro ali, que seria o equivalente a uma entrada, né, que pode dar uma entrada ali inicialmente, aquelas pessoas que conseguem dar um lance maior no primeiro momento, os percentuais de lances maiores dentro do grupo acabam antecipando a aquisição desse bem. A outra opção de contemplação é sorteio. Então vamos imaginar um grupo com 900 participantes. Todo mês uma pessoa é sorteada, então tem 900 participantes, uma pessoa vai sendo sorteada todo mês. Então a gente vai ter o lance livre, que é a primeira opção que eu falei, vai ter o sorteio, e a outra opção é o lance fixo de 40%. Então, o que é o lance fixo de 40%? É um sorteio em que as pessoas que participam desse sorteio são as pessoas que têm 40% para ofertar como lance. Então, o que acontece? A administradora ela disponibiliza um grupo para você poder participar com todas as pessoas que têm 40%, um sorteio à parte. Então, tem aquele sorteio que vai sortear um de 900, e aqui um sorteio em paralelo que vai acontecer entre todas as pessoas que possuem os 40% para estar ofertando de lance fixo. Então, o que acontece? Quando a gente entra em 10 cotas no mesmo grupo, significa dizer que o cliente ele vai participar aqui com 10 chances de contemplação no lance fixo. Entendeu? Então, vamos imaginar que são... e aí eu peguei os números, né, para eu entender qual é a quantidade de participantes que ofertam lance fixo no grupo. Eu busquei essa informação dentro da administradora e identifiquei que um grupo mais recente tem entre 80 e 90 pessoas ofertando lance fixo todos os meses. Então, meu cliente, nesse cenário, ele vai estar participando com 10 números, ele não vai ter 10 cotas de 100 mil, então ele vai participar com 10 números ofertando lance fixo, ou seja, ele vai ter 10 chances dentre 90 para poder ser sorteado no lance fixo, porque ele vai ter 10 cotas dentro desse grupo. Então, se ele tem 10 cotas, e mais ou menos entre 80 e 90 pessoas ofertam o lance fixo, ele ofertando nas 10 cotas, ele vai ter 10 chances em 90. Então, aí eu coloquei no ChatGPT. ChatGPT, fala para mim, por favor, estatisticamente, qual é a chance, em quanto tempo esse cliente deve contemplar essas 10 cotas se ele ofertar lance fixo todos os meses, nas 10 cotas. E aí ele respondeu com base em estatística, em números, então esse não é um número tirado da minha cabeça. Você pode fazer o mesmo teste no ChatGPT, ou se você entende de matemática e quiser fazer conta, você vai chegar nesse mesmo número. Então, a cada 9 meses, ele vai contemplar uma cota de consórcio. Isso no lance fixo de 40%. Então, o que acontece daí para frente? Então, vamos imaginar que ele deu o lance fixo de 40% todos os meses nas 10 cotas, no 9º mês ele contemplou pelo lance fixo. Porque imagina o seguinte, você tem aquele cesto igual de bingo, o pessoal gira cheio de bolinha, tem 90 bolinhas. Nesse cesto, dessas 90 bolinhas, 10 são suas. Então, por isso que aumenta exponencialmente sua chance de ser sorteado no lance fixo. Então, aí o que acontece? Vamos imaginar que no 9º mês, que estatisticamente falando, ele vai contemplar um a cada 9 meses, o que vai acontecer com esse crédito que foi contemplado? Ele vai ficar lá rendendo. Então, vamos imaginar que ele deu lá os 40% de lance,
no crédito dele e contemplou. O que vai acontecer? Para poder ofertar 40% de lance em um crédito de 100 mil reais, como é que você calcula isso? Você pega o crédito de 100 mil reais, você primeiro adiciona a taxa de administração desse grupo, que gira em torno de 20% mais ou menos. Então a gente está falando em 100, e soma os dois valores. Então 100 mil reais do crédito mais aproximadamente 20% de taxa de administração. Então a soma disso dá 120 mil reais. Então para você poder ofertar, a gente chama isso de valor da categoria. Então para você poder ofertar 50% de lance, você precisa dar 50% não em cima do valor do crédito, que é 100 mil reais, e sim em cima do valor da categoria, que é crédito mais taxa. Então 50% de lance em um crédito de 100 mil reais é 50% de 120 mil reais, que é 60 mil reais, e não 50 mil, que muita gente imagina que seja isso. Então, quanto que representa, nesse caso, os 40% do lance fixo? 50 mil reais. Então, crédito mais taxa, a gente está falando que um lance de 40% vai ser aproximadamente 50 mil reais. Então, o que isso significa? O que ele pode fazer? Ele tendo 20 mil reais, perguntei para o cliente o seguinte, falei, Ricardo, vem cá, fala para mim, você tem 20 mil reais pelo menos? Ele falou, tenho. Então a gente vai, assim que você for contemplado, né, a gente vai utilizar 30% do próprio crédito, então a gente vai, desses 100 mil, vai pegar 30 mil do próprio crédito, de que você pode utilizar como lance embutido, e você vai complementar com os 20 mil reais do seu próprio bolso para chegar nos 40% de lance, certo? Então, o que vai acontecer? Então, ele ofertando esse lance de 40% e sendo contemplado, ele vai ter quanto na mão? Ele não tirou 30 mil do próprio crédito, então ficou 70. E esse lance que ele deu de 40%, que é os 30 mais os 20 de recurso próprio, ele vai diminuir no valor da prestação. Sabe quanto que vai ficar a prestação dele aproximadamente após o lance, no nono mês? Deve ficar em torno de 380 reais, 390 reais mais ou menos. Então, aí você fala, tá, Diego, e aí? Como é que fica? O que ele vai fazer com esses 70 mil reais lá que sobrou do crédito dele? Ele tem duas opções. A primeira dela é deixar esses 70 mil reais lá rendendo, porque a administradora pega as cotas contempladas não utilizadas e aplicam em renda fixa. Então, hoje a renda fixa está rendendo aproximadamente 1% ao mês. Então, se a gente pegar 70 mil reais, 1%, a gente está falando que ele vai ter rendendo para ele lá sem ele fazer nada, deixando o crédito lá aproximadamente 700 reais por mês. Quanto que ele paga de parcela, você lembra? De 380, 390 reais se ele contemplar esse crédito no nono mês. Então, pessoal, ele vai ter rendendo o dobro do que ele vai estar pagando de parcela, você percebe como é inteligente essa estratégia? Outra coisa que ele pode fazer com esse crédito, claro, ele pode reformar, comprar um terreno, ele pode comprar um imóvel, que com 70 mil reais é um pouco mais difícil de encontrar imóvel, mas enfim, ele pode. Agora, a outra opção, além de deixar rendendo ou utilizar esse crédito com uma finalidade de moradia, ele também pode vender esse crédito com ágio, pessoal. Isso mesmo. Existe um mercado de cota contemplada que vale muito dinheiro aí para quem tem. Como é que funciona? Ele tem um crédito de 70 mil reais, ele consegue eventualmente vender esse crédito aí por 85 mil reais, 80, 85, 90, aí precisa fazer cotação, você pode colocar no Google e para pesquisar quanto que custa uma cota de 70 mil reais, de 100 mil reais, quanto que ela é vendida aí no mercado de cota contemplada. Então, assim, quem tem a cota contemplada consegue, inclusive, ganhar dinheiro. Aí você fala, tá, ele vai lá, ele vende, sim, da noite, ele pode, em uma venda, ele pagou ali 9 parcelas de 300 reais, e ele vende isso aí por 10, 15 mil reais de ágio, por exemplo. Ele, com esse dinheiro, ele pode comprar mais cotas e alavancando e multiplicando essa estratégia. Então, isso é interessante para quem faz do jeito certo, né? Desde que ele tenha o recurso ali para ir ofertando os lances fixos, né? E contemplando, utilizando essa estratégia, pessoal. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Isso ajuda demais. Eu não vendo curso, não estou vendendo informação, só peço para você fortalecer o nosso trabalho aí.
Eu agradeço de coração aí a sua audiência e até o próximo vídeo, pessoal.